Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e hoje nós vamos conversar sobre o nosso anjo da guarda, esse ser espiritual que por grande amor Deus coloca para nos auxiliar em todas as dificuldades, em todas as situações. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo logo aí embaixo da tela, e a compartilhar, postando nas suas redes sociais, espalhando assim a palavra de Deus para que ela alcance muito mais pessoas. E é claro, deixando seus comentários. Vamos ao vídeo. Nós sabemos que a existência desses seres espirituais é uma verdade de fé, presente na palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e a própria vida de Jesus está marcada pela ação dos anjos. Foi assim no anúncio que o anjo fez a Maria a respeito do nascimento de Jesus. Também nós vemos aqui o anjo avisando a José a respeito de que ele não temesse em receber Maria por esposa, uma vez que ela havia concebido pela ação do Espírito Santo. O próprio Jesus disse aos seus discípulos que ele voltaria, junto com todos os seus anjos. E a palavra de Deus vai nos dizer lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 10, o seguinte: não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. São Basílio Magno dizia que cada fiel possui um anjo que lhe protege e que lhe assiste no caminho da vida. Você também já sabe que a palavra anjo vem do hebraico e significa mensageiro. Portanto, os anjos são seres de natureza puramente espiritual, mas possuem como missão levar a mensagem de Deus. Os anjos, eles nos assistem e nos protegem. São seres espirituais e são muitas vezes diversificados por categorias, assim como entre os homens. Alguns são médicos, outros engenheiros, outros enfermeiros, professores. Os anjos também possuem inúmeras funções ao assistir a humanidade no caminho da salvação. O anjo da guarda é aquele que está presente com o fiel desde a sua concepção. Portanto, ele conhece a sua história, o seu anjo da guarda, sabe tudo o que se passou ao longo da sua vida. Ele te compreende melhor e sabe como te colocar a salvo das situações, porque possui uma compreensão melhor a respeito de quem você é e de tudo que você já viveu. Quais são as situações que te influenciam? Qual é o melhor modo de te levar para Deus e te manter a salvo nas situações? Por isso a igreja nos ensina a pedirmos continuamente a proteção dos nossos anjos da guarda, para que eles nos protejam em todas as situações, seja no trabalho, seja para desempenhar funções nas quais nós sentimos grandes dificuldades, nas viagens, nos empreendimentos, em todas aquelas situações que nós somos desafiados, que nos sentimos amedrontados e até mesmo pedindo a eles força contra as tentações que nos assolam e força para que nós possamos ter a coragem de escolher sempre o bem. Eles estarão sempre ao nosso auxílio para nos levar para o caminho da salvação, porque esse é o grande objetivo do amor de Deus. Um amor tão grande que colocou à nossa disposição tantos instrumentos para que nós pudéssemos chegar ao final da nossa caminhada terrestre a bom termo. Por isso, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, a palavra diz assim: porventura não são todos eles espíritos servidores, enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Ora, aqueles que devem herdar a salvação somos nós, eu e você.
Mas nós temos pela frente um grande desafio. Grandes barreiras se oporão neste caminho. Nós seremos tentados, nós nos sentiremos enfraquecidos, nos faltará muitas vezes força para concluir a caminhada. E é nesse sentido que os anjos fazem toda a diferença no nosso caminho, porque nós devemos pedir o auxílio deles para que se acampem ao nosso redor, para que nos formem muitas vezes um verdadeiro muro de proteção contra os embates até mesmo espirituais que querem nos fazer desistir, enfraquecer e também fazer com que nós percamos a nossa fé, o maior bem do homem. Portanto, nas situações mais difíceis, nós devemos pedir a intercessão deles, uma intercessão que realmente funciona. Quantas vezes nós seremos libertos de grandes perigos por causa da ação dos anjos? Mas muitas às vezes hão de se perguntar por que se a ação dos anjos é assim tão eficaz, por que é que mesmo pedindo a intercessão deles, muitas vezes nós passamos por tribulações e por situações tão difíceis? E a resposta é muito simples. Deus permitirá que nós passemos por tribulações e por dificuldades apenas que sejam necessárias para o nosso crescimento e para a nossa salvação. Quando nós nos deparamos com esse tipo de dificuldade, que tem uma finalidade específica de nos trazer mais para Deus e de nos garantir a salvação eterna, ainda assim a presença dos anjos nos fortalecerá, nos ajudará a encontrar o apoio necessário para vencermos as dificuldades. Os anjos falarão ao nosso coração, nos dando moções interiores, insights, vontades, pensamentos de sabedoria, nortes, que vão nos auxiliar na caminhada, por mais íngreme, por mais difícil que ela seja. Por isso que a importância deles é tão grande. E nós devemos também não perder de vista que o amor de Deus é tão grande, a nos dispensar o auxílio de criaturas espirituais tão maravilhosas, que, embora superiores, estão prontas a nos ajudar. Os anjos estão por toda parte. Embora apenas Deus seja onipresente e onipotente, os anjos acabam se espalhando por toda parte porque eles sempre estarão onde Deus está. É por isso que eu creio que se nós estamos aqui unidos em nome de Jesus, pela presença do seu Divino Espírito, os anjos estão aqui neste momento, nos assistindo, nos encorajando, nos incentivando a sermos melhores cristãos, nos incentivamos a sermos firmes até o final na nossa caminhada divina. Eu creio firmemente que eles estão nos encorajando e nos incentivando sempre a sermos melhores, até mesmo chegando ao ponto de decidirmos internamente irmos até o fim, ainda que as situações sejam tão difíceis, ainda que nós estejamos em situações obscuras, na qual nós não vemos nenhuma luz no fim do túnel, chegar ao ponto de dizer a si mesmo que se Deus estivesse agora, neste momento, presente diante de mim, Ele me encontraria fazendo o que é preciso, sendo fiel a Ele, ainda que eu não encontre uma solução na situação na qual me encontro. Essa é uma resposta de maturidade, mas que só pode ser encontrada por aqueles que estão verdadeiramente numa caminhada com Deus. Mas se nós formos sozinhos, provavelmente nós não subsistiremos. Por isso nós precisamos do auxílio dos anjos, para que nós possamos chegar até o fim, no lugar da vitória. Agora, até mesmo os anjos respeitam a nossa liberdade, porque esta é uma lei espiritual. Foi assim que Deus nos criou, livres para escolher entre o bem e o mal, para escolher ser de Deus ou se deixar levar pelas trevas. Por isso, os nossos anjos da guarda nos assistem, nos incentivam, mas eles não podem fazer escolhas por nós. Eu convido você hoje a escolher estar com o Senhor, a escolher a abraçar este grande auxílio que Deus colocou diante de mim e diante de você. Dia 2 de outubro é o dia que nós comemoramos o dia do nosso anjo da guarda, nos lembrando que a vida é muito mais do que aquilo que nós vemos. Existe um contexto espiritual que sempre deverá ser levado em conta.
Santa Catarina de Sena, que via o seu anjo da guarda, dizia que onde está o rei, está toda a sua corte. Por isso, nós devemos estar sempre e continuamente em união com Cristo, sabendo que se estivermos unidos a Ele, a sua presença nos garantirá a presença também dos seus anjos. E nós não podemos nos esquecer também da figura de Padre Pio, que amava tanto seu anjo da guarda, ensinava os seus fiéis a fazerem o mesmo, propagando a sua devoção, para que os homens tivessem a certeza de que nos maiores embates e nos mais difíceis nós teríamos o auxílio desses anjos. Nós mesmos na nossa história podemos dizer de quantas vezes nós provamos da sua proteção, seja muitas vezes numa viagem, que as situações de perigo surgem inesperadamente, e então nós percebemos a eficácia de pedirmos a proteção dos anjos, sejam em momentos de escolhas difíceis. E eu me lembro uma em particular, quando eu era muito jovem, uma escolha que me foi muito difícil de ser feita, por causa da pressão que eu sentia para fazer o contrário. Mas me lembro que logo ao entrar na missa às 5 da tarde, na homilia, o sacerdote dizia exatamente, sem saber nada da minha situação, o que eu deveria fazer por pura inspiração divina. E eu sabia naquele momento que os anjos estavam me assistindo, me protegendo, me mostrando o caminho a seguir. Um caminho que, embora parecesse tão difícil, foi mais fácil do que eu pensava. E provavelmente assim o foi, porque eu estava sendo assistida. Por isso eu convido você a não se esquecer de continuamente, ao longo do seu dia, pedir a proteção do seu anjo da guarda. Não se esquecer dele. Não deixar esta grande e poderosa arma que Deus nos deu para a nossa salvação, não deixar que ela seja inútil e fique em desuso, porque esse é um grande bem que nós temos ao nosso redor. Os anjos são realmente nossos amigos espirituais que assistem diante de Deus e nos inspiram as mais maravilhosas inspirações, para que nós possamos alcançar aquele lugar mais alto, onde Deus nos espera. Por isso, hoje, eu convido você a pedir a ação do seu anjo da guarda na sua vida. Nós pedimos a todos os anjos que acampem ao nosso redor neste momento, atraídos pela presença do Espírito Santo de Deus, em todas aquelas situações e nos embates nos quais você está passando neste momento. Esteja você em viagem, esteja você em uma situação na qual você precisa fazer uma escolha importante, na qual você esteja se sentindo muito fraco para enfrentar as adversidades, os inimigos muitas vezes que se opõem diante do seu caminho. Por isso nós queremos rezar aquela oração eficaz que nós aprendemos desde crianças, a pedir a proteção do nosso anjo da guarda, criando com ele uma amizade que nos levará sempre a Deus, rezando assim: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Fique com Deus e até a próxima.